Fala galera do nono ano, professor Fernando Shows para mais uma aula de História. Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre os conflitos e crise mundial. Especificamente, nós vamos abordar os seguintes assuntos: período entre guerras, regimes totalitários. Então, vem aqui comigo, presta atenção que eu preciso te contextualizar de tudo que está acontecendo aqui nesse período. Lembra que eu te falei que o período entre guerras, ali começa em 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial, e vai ali até o início da Segunda Guerra Mundial. Porém, nós estudamos o que acontece nesse meio tempo entre essas guerras mundiais. Por isso que, logicamente, se chama período entre guerras. Olha, eu vou te lembrar alguns contextos para você sacar tudo aí dessa aula. Primeira coisa que eu preciso falar para você é a seguinte: quando termina a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra, França, Rússia, mas a Rússia saiu ali no meio da guerra, Itália e Estados Unidos saem vitoriosos. Só que, porém, a situação econômica e política ficou diferente para cada uma delas. A Inglaterra e a França tiveram um problema econômico ali durante esse período, tanto que até fez alguns empréstimos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele sai como uma superpotência, ele está só ascendendo aí na década de 1920, porque nesse período ele realiza empréstimo para algumas potências europeias que estavam destruídas por conta da Primeira Guerra, E também ela vai ter uma crescente na indústria assim muito maluca, a ponto de que o seu excedente de produção vai todo para exportação. Então, olha, grava bem o contexto aí. Estados Unidos ascendendo como uma potência econômica e política. França e Inglaterra estão ali tentando se reerguer. A Alemanha entra numa crise ferrenha por conta do Tratado de Tordesilhas e de todos os gastos lá que teve durante a Primeira Guerra Mundial. A Itália não sai muito bem da Primeira Guerra Mundial. Ela achou que trocando ali de lado no meio da guerra, ela seria beneficiada com os resultados do final da guerra. Porém, ela não foi beneficiada. E ela também entra num período de crise econômica e principalmente política. A Rússia está lá naquele momento de transformação social, 1917, começou a Revolução Russa, tem esse momento aí de implantação de um governo socialista, e é nesse período aqui que a gente entra agora. Nós vamos ver os regimes totalitários. Você sabe o que é o regime totalitário? Acompanhe aí que eu vou colocar na sua tela. Como vimos, a crise de 1929 colocou em xeque os valores democráticos e liberais em muitos países, que se viram diante de desemprego, inflação, economias em colapso, principalmente na Itália e na Alemanha. Muitas pessoas achavam difícil apoiar a democracia, a liberdade de expressão, a postura ética e cidadã e o respeito às minorias étnicas ou religiosas quando boa parte da população passava fome e o governo não se mostrava apto a reverter o quadro. O que se viu, então, foi o radicalismo político, que marcou especialmente a década de 1930. Olha só, vem aqui comigo. Presta atenção. Em 1920, falei para você dos Estados Unidos ascendendo como uma superpotência, os países entrando em crise, porém, o início da década de 1930 é muito conturbado durante esse século XX aí. Porque em 1929, como nós vimos, os Estados Unidos entrou numa crise econômica, porque a França e a Inglaterra já tinham se reestabelecido economicamente, e os Estados Unidos não pararam de produzir naquele ritmo desenfreado, o que acabou levando a uma crise lá. E a gente tem agora o surgimento desses regimes totalitários, mas como que eles vão se estabelecer no governo? É nessa aula que você vai entender isso. Eles vão se estabelecer da seguinte forma: existe algo que não pode faltar para a população, porque se falta, a insatisfação popular é muito grande. Isso acaba afetando diretamente na política. O que estava faltando era justamente alimentos, empregos e boas condições de vida. Sim, a guerra devastou e, principalmente ali na Itália e na Alemanha, a crise econômica era muito grande. A inflação era tão grande que o dinheiro alemão quase não tinha valor. Isso, se você procurar aí na internet, você pode encontrar imagens de crianças fazendo castelinhos, ou brincando com dinheiro, porque a inflação estava muito grande lá na Alemanha.
Então, como nós estávamos falando, a gente tem a ascensão aí de vários líderes que vão se ascender como líderes que vão trazer segurança para essa população. Segurança porque elas estão desoladas, visto o contexto político em que elas estão vivendo, tá? Então, olha só, acompanha na sua tela o que eu vou colocar aí. Para a extrema-direita, a democracia era uma forma decadente de governo, que levava ao poder os piores governantes. Já para a extrema-esquerda, as crises demonstravam a falência da democracia e do capitalismo, que deveriam ser substituídas pela ditadura do proletariado, segundo um sistema socialista. Desses dois grupos, despontaria uma nova forma de governar, o totalitarismo. A extrema-direita, o totalitarismo, assumiu a forma do nazifascismo, a extrema-esquerda do stalinismo. Olha só, preste atenção aqui então. A situação é caótica e em meio a essa situação caótica nós temos dois extremos ali. Um extremo que é a extrema-direita, que vai pregar a ideia de um governo rígido e firme, e outro que é a extrema-esquerda, que vai falar que o sistema capitalista já está fadado e que ele deve ser substituído, de início pela ditadura do proletariado, para depois, com o tempo, ir implantando o socialismo. Bom, lá na Itália, a ideia de um socialismo causava um pavor muito grande, principalmente em um homem chamado Mussolini. E na Alemanha, essa mesma ideia socialista vai causar um pavor enorme num personagem histórico muito conhecido, que é o Adolf Hitler. Bom, mas vamos por partes aí para você não se perder. Antes, eu vou te falar sobre as características de um governo totalitário. Por isso eu preciso que você acompanhe aí. Você pode dar uma pausa até no seu vídeo para anotar tudo bem certinho, porque essas características são fundamentais e caem em avaliações e provas, tá? Acompanhe na sua tela. O totalitarismo tem as seguintes características. Culto à personalidade do líder. O líder é reconhecido como a única pessoa capaz de governar o país, sendo um crime criticá-lo ou buscar a alternância do poder. O governo está baseado em sua imagem. Partido único. Embaixo outro ponto. Polícia secreta. Outro ponto. Desprezo aos valores do individualismo liberal. Esse eu vou ler o que significa porque é bem importante. O totalitarismo ignora o indivíduo, pautando-se na massa e na coletividade, através de um forte nacionalismo. Outro ponto. Terror e violência. Outro ponto. Intenção de expansão imperialista. Propaganda e comícios. Vem aqui comigo então. Olha, é muito importante você saber, tá, essas características, porque funciona até como uma receita de bolo. Elas vão estar presentes em várias dessas sociedades aí. Principalmente, ali na Itália, na Alemanha, mas Portugal e Espanha também não vão ficar longe disso. A ideia da crise de surgir um líder e que ele é o único capaz de recuperar a vida social, política e econômica das pessoas vai ser fundamental e vai ser o que os governos totalitários precisavam para se ascender ao poder. Bom, eu vou te falar sobre o Partido Nacional Fascista. Acompanha aí na sua tela. Foi na Itália que surgiu o primeiro governo totalitário do século XX. Ao término da Grande Guerra, em 1918, a Itália estava com enormes dívidas, além de uma inflação crescente e uma produção agrícola e industrial em ruínas. Os protestos eram frequentes devido ao desemprego e aos baixos salários. Continua aí comigo. Olha só. Essa pessoa da imagem é o Mussolini. Em 1919, ele vai fundar em Milão uma ação contrária ao governo, o Fasci Italiani di Combattimento, Grupo Italiano de Combate, que tinha um caráter político-militar, que foi ganhando muita força. Seus integrantes eram chamados de camisas negras, em razão de seus uniformes. 2 anos depois, esse grupo deu origem ao Partido Fascista Alemão. Vem aqui comigo. Então, olha, lembra que eu falei que são 2 grupos que estão ascendendo? O da esquerda, defendendo o socialismo, e os da extrema-direita, defendendo ali um governo rígido. O que acontece? O Mussolini ele vai começar aos poucos, com esses grupos, a ascender um partido de extrema-direita, que vai ser o Partido Fascista. Bom, como a situação na Itália estava caótica,
o Mussolini ele vai começar a ir contra o governo na época, que era até um governo monárquico ali que acontecia. O Mussolini ele começa a ganhar muita força perante a sociedade, até por conta do grupo que ele estava formando. Vai chegar um momento em que a força dele vai ser tão grande em que ele vai dar um checkmate para entrar no poder ali. Esse checkmate vai ser a Marcha sobre Roma. Acompanhe na sua tela. Olha só. Na Marcha sobre Roma foi um desfile realizado onde os fascistas, a juventude fascista em Roma, tá? Eles vão fazer uma caminhada ali pela Itália, defendendo os ideais da extrema-direita. Só que nessa passeata deles aí, nesse desfile, eles estavam armados. O que vai acontecer? O monarca italiano, ele está com medo que aquela situação se torne caótica em meio à sociedade. E vai convidar o Mussolini para se transformar no primeiro-ministro com poderes quase limitados. É nesse momento em que ele entra no poder e começa a implantar gradualmente todas as características de um governo totalitário que eu te falei minutos antes aqui nesse vídeo. Tranquilo? Olha só, para a gente finalizar essa parte do Mussolini e do fascismo, acompanhe na sua tela aí que eu vou ler o segundo parágrafo ali. Em troca do reconhecimento de seu governo pela Igreja Católica, em 1929 assinou o Tratado de Latrão com o Papa Pio XI, criando o Estado do Vaticano. Além disso, decretou o catolicismo como religião oficial da Itália e fortaleceu a perseguição a opositores e comunistas. Também foram denominadas regiões na África como Abissínia, atual Etiópia. Vem aqui comigo, olha só. O Mussolini, para se fortalecer no poder, ele vai ter o apoio da igreja. E nisso ele vai fazer esse acordo ali que vai dar origem ao Estado do Vaticano. Então, olha só, que é bem importante você entender que a sociedade ali, claro, ela começa a deixar que o Mussolini tome esse controle político ali na Itália. E depois ele se torna um líder totalmente centralizador. Tem um outro ponto que eu estava esquecendo aqui, eu não posso deixar de te falar, tá? Acompanhe na sua tela que eu vou colocar. Bom, Mussolini proibiu todos os partidos, menos o Partido Fascista e as greves. Os sindicatos foram substituídos por corporações, controladas pelo Estado por meio de um delegado indicado por ele para o cargo de diretor. A Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, era um documento que regulamentava essas atitudes. Em seu governo, a produção agrícola e industrial cresceu, estabilizando, assim, o emprego. Mussolini ainda adotou medidas contra o analfabetismo e o crime organizado. Vem comigo aqui, tá? Então, olha só, a situação da sociedade estava devastada, né, por conta da crise. Ele vai conseguir reerguer a sociedade, tá, com essas medidas políticas e econômicas. Porém, qualquer opositor vai ser perseguido por ele. Até que chega um momento aí que a situação vai ficar bem caótica quando tem uma aliança ali entre os fascistas e os nazistas. Mas a gente fala mais pra frente sobre isso. Vou te falar também sobre um outro sistema totalitário que existiu, que foi o stalinismo. Acompanhe na sua tela. Como vimos, os bolcheviques estabeleceram seu poder sobre o território russo ao final da Guerra Civil em 1921. Iniciaram seu projeto comunista. A morte de Lenin em 1924 abriu uma disputa pelo poder entre as lideranças do partido, em especial entre Stalin e Trotsky. Volta aqui comigo aqui. Então, olha, depois que Lenin vai falecer, tem uma disputa muito grande pelo poder entre Trotsky e o Stalin. O Stalin vai conseguir se sobressair, vai exilar, né, o Trotsky e depois ele vai ser assassinado, ok? Nesse momento, o Stalin ele começa a reformar o socialismo dentro da União Soviética ali. E ele vai tomar algumas medidas para que a economia volte a se reerguer. Acompanha na sua tela quais foram essas medidas. Coletivização das terras cultiváveis, planos quinquenais, que tiveram como resultado o grande desenvolvimento industrial do país, incentivo à educação superior e técnica gratuita. Volta aqui comigo então. Olha só, com essas medidas, o Stalin vai conseguir reerguer também, né, a União Soviética, que vai crescer economicamente e politicamente nesse período, e essa ideia também vai começar a trazer com que outros países passem a se inspirar no socialismo. E a gente tem uma expansão aí no socialismo nesse período, o que vai ser bem preocupante para Stalin, para
para Mussolini e para Adolf Hitler lá para frente da história, tá? Mas isso é coisa que a gente vai falar nas próximas aulas. Bom, agora eu vou te falar também sobre um outro governo totalitário, um dos mais conhecidos entre todos os que eu estou falando aqui, que é o nazismo. Acompanha aí. O clima na Alemanha, durante a Grande Guerra, era de insatisfação. Em 1918, o Kaiser da Alemanha, Guilherme II, abdicou do trono em 9 de novembro. E com isso, quem assumiu o governo de forma provisória foi o Conselho dos Comissários do Povo. A primeira decisão do Conselho foi assinar a rendição alemã, em 11 de novembro do mesmo ano. Mesmo com o fim do conflito, o cenário político, econômico e social da Alemanha continuava em crise. Faltavam alimentos, havia enorme inflação e tudo isso foi agravado pelas disposições punitivas do Tratado de Versalhes. Vem aqui comigo. Então, olha, nessa situação caótica vai ser muito parecido com o que está acontecendo na Itália, só que agora na Alemanha. O Hitler ele vai começar a ascender como um grande líder, tá? Que vai reestabelecer a ordem social e econômica da sociedade e ele começa a ganhar muito prestígio ali na Alemanha. Acompanha a imagem que eu vou te colocar. Então, olha só. Lembra da ideia do culto ao líder? Acompanha nessa imagem que você consegue ver. Observou? Volta aqui comigo então. Só que é nesse período que a gente inicia o antissemitismo. Os nazistas e os fascistas, eles começam a pregar uma ideia de superioridade racial. E inicia-se então uma perseguição a judeus, homossexuais, ciganos e diversos grupos da sociedade. Então existe essa ascensão aí desse governo italiano e alemão e também junto com isso e meio que escondido nesse início, até por conta que existe uma polícia secreta, né? A gente tem a perseguição aí de povos no que aquilo que a gente chama do antissemitismo, que vai ser, né, a perseguição ao povo judeu. Tranquilo sobre isso? Bom, acompanha aqui comigo. Eu vou te falar agora sobre o salazarismo. Foi a mesma ideia da Itália e da Alemanha, só que aplicado em Portugal, tá? Salazar ele se acende como um líder político, vai ter as mesmas características dos outros regimes totalitários, principalmente na questão da perseguição aos opositores. E, para a gente também finalizar, tem o franquismo que vai ser na Espanha, que também vai se identificar ali com a Itália e a Alemanha. Só que vai ter um problema lá, que vai ter uma guerra civil na Espanha e muitas armas vão ser utilizadas, né? O governo espanhol vai ter muito apoio da Alemanha e armas começam a ser utilizadas contra as pessoas lá. Tanto que Picasso retrata isso na sua obra, Guernica. Acompanha aí. Olha só, Picasso utiliza a técnica do cubismo aí, mas se você observar, as pessoas estão em desespero, animais estão em desespero. Isso porque muitas bombas atingiram o território espanhol, o que acabaram matando muitas pessoas. Então, Picasso tenta retratar esse desespero e esse caos dessa época aí. Volta aqui comigo. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que o conteúdo é muito denso e a gente dá a possibilidade de você pesquisar mais sobre, tá? Então, olha aqui, para você fixar essa atividade, essa aula, eu vou passar uma atividade para casa para você. Realizar a atividade 1 e 2 da página 202. Bom, eu agradeço a sua atenção e por ter ficado comigo no vídeo até agora, tá? Eu sou o professor Fernando Shows, até a próxima.